You to breathe all this in, breathe all this in. Olá, sou a professora Gilda, professora de matemática, e hoje nossa videoaula vai ser sobre produtos notáveis. Produtos notáveis. O primeiro tópico de produtos notáveis é o quadrado da soma de dois termos. Bom, para a gente resolver o quadrado da soma de dois termos, a gente aplica numa formulazinha, que é primeiro termo elevado ao quadrado mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o segundo termo elevado ao quadrado. Bom, a gente vai aplicar isso aqui num exemplo de quadrado da soma de dois termos. Então, o exemplo que a gente vai usar para aplicar a formulazinha vai ser 3x mais 2y elevado ao quadrado. Como é que a gente identifica o quadrado da soma de dois termos? Quadrado da soma de dois termos. A gente tem que lembrar o seguinte: 3x é o nosso primeiro termo, 2y é o nosso segundo termo. Aí a gente aplica na fórmula. Primeiro termo elevado ao quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo termo elevado ao quadrado. Aí a gente resolve. O que é o 3x elevado ao quadrado? A gente tem que lembrar que 3x elevado ao quadrado é uma potência, que é 3x vezes 3x. Como é que a gente calcula? 3 vezes 3 dá 9. Como é que a gente calcula a letra? Somando os expoentes, 1 mais 1, x ao quadrado. Então, no lugar do 3x elevado ao quadrado, a gente vai colocar o quê? A gente vai colocar 9x elevado ao quadrado. Bom, no termo do meio, o que a gente vai fazer? Vai resolver a multiplicação. 2 vezes 3x vezes 2y. 2 vezes 3, 6. Vezes 2, 12, mais 12. O x e o y são álgebras diferentes, então a gente apenas repete x e y. Mais, o que é o meu 2y elevado ao quadrado? 2y elevado ao quadrado é uma potência, onde a gente vai calcular 2y vezes 2y. Então, 2 vezes 2 dá 4. E y vezes y é a soma dos expoentes, que vai dar 4y ao quadrado. O segundo tópico de produtos notáveis é o quadrado da diferença de dois termos. Quadrado da diferença de dois termos. Bom, é uma maneira de vocês decorar de dois termos a fórmula. É a mesma do quadrado da soma de dois termos, só que em vez de ser mais 2, a gente vai botar menos 2. Então a fórmula é o seguinte: primeiro termo elevado ao quadrado
menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Então, essa é a diferença desta fórmula para a primeira fórmula que a gente viu. Apenas o negativo no 2. Então, a gente vai aplicar agora no exemplo. Então, um exemplo do quadrado da diferença de dois termos pode ser o seguinte: 3a menos 4b elevado ao quadrado. Primeiro a gente identifica qual é o primeiro termo. Primeiro termo é o 3a, segundo termo é o 4b. Então, bem simples, aplicamos na fórmula, então fica muito fácil da gente calcular. Então, primeiro termo elevado ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo elevado ao quadrado. Aí a gente vai lembrar o seguinte, que o primeiro termo e o último é uma potência e o termo do meio é uma multiplicação. Como a gente viu ali no primeiro, a gente calcula a potência de cada um e a multiplicação. Então, lembrando, 3a elevado ao quadrado. O que é o 3a elevado ao quadrado? É 3a vezes o 3a. 3 vezes 3 dá 9 e a vezes a dá ao quadrado. Menos 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. O a e o b são diferentes, a gente repete. O próximo é 4b elevado ao quadrado. O que é o 4b elevado ao quadrado? É 4 vezes 4, que dá o 16, e b vezes b, que a gente soma os expoentes, então dá o b ao quadrado. Terceiro tópico de produtos notáveis. É o produto da soma pela diferença de dois termos. Bom, pessoal, como é que a gente reconhece o produto da soma pela diferença de dois termos? Pode ser assim. Primeiro, a gente vê a formulazinha, que é bem simples, né? Primeiro termo elevado ao quadrado, tá? Menos o segundo termo, que é elevado ao quadrado. O exemplo. Como é que é o exemplo do produto da soma pela diferença de dois termos? Pode ser o seguinte: x ao quadrado mais 7y vezes x ao quadrado menos 7y, ou x ao quadrado menos 7y vezes x ao quadrado mais 7y. Então, tanto faz ser um ou outro. Pode ser o mais na frente ou o menos na frente. Bom, como é que eu identifico qual é o primeiro e qual é o segundo termo? Eu vou pegar agora esse primeiro aqui para a gente aplicar na fórmula. X ao quadrado mais 7y vezes x ao quadrado menos o 7y. Então, a gente vai identificar o primeiro e o segundo termo e depois aplicar na fórmula. Bom, vocês estão vendo que o x ao quadrado é o primeiro termo e que continua sendo o primeiro termo no próximo. O 7y, o segundo termo, continua sendo o segundo termo no próximo. Então, bom, se o primeiro termo é a mesma coisa entre um e outro, a gente só aplica na fórmula. Então, é primeiro termo elevado ao quadrado menos o segundo termo elevado ao quadrado. O que a gente tem que pensar, pessoal? Como é que a gente resolve? São duas potências. Muito simples. X ao quadrado elevado ao quadrado nada mais é do que x ao quadrado vezes o x ao quadrado. Como é que a gente multiplica monômios? Somando os expoentes. Então, 2 mais 2 dá x na quarta.
Esse x na quarta nós vamos colocar embaixo do x ao quadrado elevado ao quadrado. Menos, o que é o 7y ao quadrado? Nada mais é do que 7y vezes 7y. 7 vezes 7, 49. E a gente soma os expoentes, que dá y ao quadrado. Tá? Então, bem simples e bem prático. O quarto tópico de produtos notáveis é o cubo da soma de dois termos. A fórmula é o seguinte para cubo, tá? Primeiro termo elevado ao cubo, mais 3 vezes o primeiro termo elevado ao quadrado vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo ao quadrado, mais o segundo termo ao cubo, tá? O que a gente faz? A gente vai aplicar no exemplo. Exemplo de cubo da soma de dois termos. A gente pode pegar o seguinte exemplo. X mais 2 elevado ao cubo. A gente tem que lembrar que é o primeiro termo elevado ao cubo, mais 3 vezes o primeiro elevado ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo elevado ao quadrado, mais o segundo elevado ao cubo. Aí é bem simples. Como é que a gente calcula, né, a potência? Bom, bem simples. X ao cubo é x vezes x vezes x, que são 3 vezes 1 mais 1 mais 1, x ao cubo. A gente vai colocar x ao cubo. Bom, primeiro a gente calcula o termo do meio. X ao quadrado nada mais é do que x vezes x, que a gente soma os expoentes, que vai dar x ao quadrado. Esse x ao quadrado que temos aqui, a gente vai multiplicar 3 vezes 1, que dá 3 vezes 2, que dá 6. 6x ao quadrado. Mas a mesma coisa aqui, eu primeiro tenho que resolver esse quadradinho, que a gente sabe que 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, que dá o 4. E esse 3 vai multiplicar 3 vezes 1 vezes 4, que vai dar 12x. O próximo a gente calcula. O que é o 2 ao cubo? 2 ao cubo nada mais é do que 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá o 8. Esse 8 que a gente vai colocar aqui. Tá? Esse é o cubo da soma de dois termos. E o último tópico de produtos notáveis é cubo da diferença de dois termos, tá? A fórmula ela é praticamente a mesma do cubo da soma. A única coisa que muda é os negativos no segundo e no último termo. Então é só repetir. Por exemplo, primeiro termo elevado ao cubo menos 3 vezes o primeiro termo elevado ao quadrado vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo ao quadrado, menos o segundo termo ao cubo.
Então, o que muda? O negativo no segundo termo e o negativo o último. Então, muito fácil de decorar. As fórmulas são praticamente as mesmas, só muda o negativo. Bom, vamos aplicar no exemplo do cubo da diferença para a gente ver como é que fica. Um exemplo de cubo, nós temos 2a menos y elevado ao cubo. Bom, é só aplicar na fórmula então. 2a elevado ao cubo menos 3 vezes o primeiro, que é elevado ao quadrado, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, vezes o segundo, que é elevado ao quadrado, menos o segundo elevado ao cubo. Aí a gente tem que lembrar como é que se calcula os cubos. É uma potência, os termos do meio a gente multiplica, calculando primeiro a potência de cada um. Então, lembrando, o que é o 2a ao cubo? Nada mais é do que 2a vezes 2a vezes 2a. Então, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. E a gente soma os expoentes que vai dar a ao cubo. Esse 8 ao cubo a gente coloca embaixo de 2a elevado ao cubo. Aqui a gente calcula o 2a elevado ao quadrado. Então, o que é o 2a elevado ao quadrado? Nada mais é do que 2a vezes 2a. 2 vezes 2 vai dar 4a ao quadrado. Aqui a gente coloca um parentezinho, né, para separar. Bom, então, a gente calcula então aqui 4a ao quadrado. 3 vezes 4, 12, então vai dar 12 ao quadrado y. Aqui a gente calcula esse y ao quadrado, que dá y ao quadrado. Então, 3 vezes 2, 6, vezes 1, vai dar 6ay ao quadrado, menos. O que é o y ao cubo? A gente sabe que y ao cubo é y vezes y vezes y, que é uma soma de expoentes, que ficaria, então, menos y ao cubo. Até o próximo vídeo e o meu muito obrigada!